Bom dia, Terceira Igreja, bom dia, amados irmãos. E é uma alegria nesta manhã podermos louvar ao Senhor. E este cântico que nós vamos cantar agora, ele diz que em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Que não importe as circunstâncias para você adorar e louvar ao Senhor. E eu convido neste momento você cantar com alegria ao Deus da nossa vida, aquele que é merecedor de toda honra e de toda glória. Adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, Senhor. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, aleluia, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
queridos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua atenção desde já. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Nesse último final de semana, nós tivemos entre os batistas, principalmente, a comemoração, a lembrança do Dia da Bíblia. E aí nós temos que pensar, para que serve a Bíblia? Esse livro tão importante dentro do cristianismo é amado por muitos e odiado por muitos outros. Tem criado, desde a sua criação, desde do seu envolvimento com a sociedade, muitas polêmicas, porque a Bíblia é um livro que exige uma decisão nossa. Ou nós concordamos com a Bíblia, ou nós cremos na Bíblia, ou nós não concordamos com a Bíblia e não cremos nela. Existem muitos assuntos na Bíblia que são de difícil entendimento. Existem assuntos que só cremos porque está escrito na Bíblia. É pela fé que tem que crer para poder acreditar naquilo que está ali escrito. E então hoje eu quero pensar com você, para que serve a Bíblia? Será que a Bíblia serve ainda no século XXI? Será que a Bíblia ainda tem o poder transformador? Bom, pela minha experiência, sim. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela não necessita de ter mudanças na sua estrutura, porque tudo o que está escrito ali de ensinamento, de narrativa, tem um grande poder na vida daquele que lê. O problema é que hoje em dia nós estamos vivendo uma geração onde não se aceita mais uma instrução, uma orientação. Não se aceita mais instrução de pai e mãe, quanto mais da Bíblia. A geração de hoje, infelizmente, não quer escutar ninguém. E se alguma coisa que você não concorda, você tenta mudar aquela coisa, seja qual for. Infelizmente, essa geração tem tido dificuldade, cada dia mais, de receber uma orientação qualquer, vindo da onde for e de quem for. Bom, eu quero pensar com você, rapidamente, para que serve a Bíblia? Porque você que é cristão tem que ler a palavra, tem que se dedicar à leitura da Bíblia. A maioria dos cristãos desse tempo tem uma Bíblia em casa, mas não usam a Bíblia como deveriam. E hoje eu quero pensar com você numa orientação do apóstolo Paulo ao novel pastor Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que a palavra de Deus diz assim: toda escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Bom, eu quero pensar com você hoje para que a Bíblia serve. Por que é necessário firmar a nossa fé, a nossa vida, baseando-se na Bíblia? A primeira razão que eu posso encontrar no texto, que é bem claro, é que a Bíblia é feita para ensinar. Ensinar a quem? Ensinar a nós. Então, quando Deus permitiu que muitos livros da cultura judaica fossem distribuídos e fossem ajuntados em um mesmo lugar, e os discípulos de Jesus depois começaram a escrever os seus evangelhos, as suas narrativas com as experiências com Jesus. O apóstolo Paulo também escreveu muita coisa, e depois Tiago, Pedro, as revelações das coisas finais, João, por exemplo, que escreveu o Apocalipse. Essas situações todas foram feitas para ensinar. E uma das situações que nós temos que destacar com relação à Bíblia em si, com a razão dela existir e para que ela vai ensinar e o que ela vai ensinar, que nós podemos destacar claramente que a Bíblia nos ensina a deixarmos a ignorância. Pelo texto, a palavra de Deus fala claramente que toda a Escritura é devidamente inspirada com uma razão. E a primeira razão que eu quero destacar com você aqui é que ela é para ensinar. Bom, você só ensina alguém que não tem conhecimento. Você só ensina alguém que é ignorante. Só ensina alguém que não tem aquela instrução. Então eu quero pensar com você, querido,
que muitas vezes você tem buscado soluções na sua vida pessoal, tem buscado uma solução bem assim clara com relação aos seus problemas e não tem encontrado em um lugar, em um mesmo livro, orientações para que você possa sair, por exemplo, de um pecado, para vencer uma situação adversa, para ter uma orientação com relação ao seu trabalho, a como lidar com seus filhos, a como vencer dificuldades no casamento. Bom, isso tudo está na Bíblia. O problema é que nós buscamos informações já, digamos assim, mastigadas em outros lugares. E a Bíblia, pelo menos no básico, ela concede muitas orientações. Talvez você não tenha, às vezes, orientações de acordo com algum assunto extremamente específico para o seu problema. Mas, no geral, no básico, sim, tem muitas e muitas informações que você pode tirar dali os exemplos, os ensinos. Mas o problema é que muitos crentes hoje em dia não leem a Bíblia. E, por isso, sofrem. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é divinamente inspirada para ensinar. Se você não lê, você não é ensinado. E se você não é ensinado, você continua ignorante. Simples assim. Então, quanto menos você ler a palavra, mais ignorante continuará. Ignorante por falta de conhecimento. Ignorante por falta de hombridade em ser humilde e aprender com com o ser superior que é maior que todos nós, que é Deus, e que permitiu você ter algo prático na sua vida, que é só abrir e ler. E infelizmente muitos crentes têm a Bíblia, têm a informação, mas não são ensinados por ela porque não têm acesso a ela. Não que não tenha acesso porque ela não existe, não tem acesso porque não quer abrir a mente. Ouve todo mundo, mas não quer ouvir a palavra. Então hoje eu quero pensar com você, querido, para que a Bíblia serve? A Bíblia serve para ensinar. E a Bíblia serve, com certeza, para tirar a sua ignorância. Sim, todas as vezes que você não conhece um assunto, você é ignorante. Todas as vezes que você tem um problema e não sabe como resolver, você não tem conhecimento. Então, por isso, ela está aí para ensinar. Então, aprenda com a palavra. Em vez de você aprender com outras coisas, com outras situações, por que não você começa a aprender com a palavra? Aí você vai ver o jeito certo de fazer muitas coisas. Pelo menos o testemunho de como pessoas erraram no passado e você não repetir os mesmos erros. A Bíblia tem muitas narrativas de pessoas que realmente erraram no passado. Temos, por exemplo, Davi, Salomão e outros exemplos de pessoas que erraram muito no passado. Então, se está escrito ali, serve para que você possa não fazer o mesmo. Simples assim. Então, olhemos o testemunho do passado escrito na Bíblia, para que, de alguma maneira, nós possamos ser ensinados e deixemos a ignorância da nossa vida. Outra coisa para que serve a Bíblia? A Bíblia serve para repreender. Repreender é uma coisa muito complicada. Porque você sabe o que é repreender? O ato de repreender está intimamente ligado ao ato de limitar algo que é mais poderoso do que nós. E existe uma coisa que é muito poderosa na sua vida: o pecado. O pecado tem uma ação extremamente intensa, principalmente nos nossos dias. E o pecado não pertence a Satanás. O pecado não é executado por Satanás. O pecado não é executado por uma função espiritual. Não, o pecado é executado pelo ser humano. Então, quando você não lê a palavra, você não consegue dominar o pecado que habita aí dentro. Nós, no cristianismo, falamos sobre o velho homem. O velho homem, aquele velho eu que existe aí dentro de você, aquela velha mulher que existe aí dentro de você, que está sempre vinculada ao pecado, aquela vontade de pecar, vinculada ao prazer, vinculado à intensidade, à adrenalina do pecado, que o pecado concede adrenalina, tem aquela função de fazer o proibido. Meu querido, se você quer limitar o seu velho homem, você precisa ler a palavra. Por quê?
Uma coisa é você ter o velho homem aí dentro, na sua mente. O velho homem na sua concepção, no seu jeito de agir. Outra coisa é ele estar solto. Uma coisa é ele aí dentro, outra coisa é ele solto. Eu tenho conhecido, infelizmente, pessoas que têm a oportunidade e o conhecimento de ler a palavra, mas estão com o seu velho homem, além de existente, solto. Está solto. Está indomável. Está bicho solto. Por quê? Porque não lê a palavra. Porque não lê a Bíblia. A Bíblia tem o poder de repreender. Ou seja, tem o poder de limitar algo que é mais forte do que você. E o pecado é mais forte que você. Você, para vencer o pecado, você não vence o pecado sozinho, você só vence por causa de Jesus. É Jesus quem vence o pecado por você. Você pode até tentar, mas sozinho você não vai conseguir, porque o pecado sempre foi mais forte. E a palavra de Deus nos fala em 2 Timóteo capítulo 3, uma orientação que o apóstolo Paulo concedeu a Timóteo, dizendo assim: olha, Timóteo, não se afaste da Escritura, porque toda a Escritura é devidamente inspirada para ensinar e para repreender. E essa repreensão servia tanto para Timóteo quanto para os outros. Então, é necessário entender que a Bíblia, que é uma escritura, e que é uma escritura devidamente inspirada, ela tem a função de repreender. Então, se você quer vencer algum pecado, se você quer vencer alguma situação íntima que você não consegue vencer sozinho, a Bíblia é um grande aliado. Porque a Bíblia vai entrar na sua mente, as informações ali contidas vão entrar na sua mente e vão repreender, vão limitar, não vão deixar solto esse velho homem que existe aí dentro de você. Essa velha mulher que já teve práticas difíceis no passado, mas de tempos em tempos ele voltam. Então, querido, se você perceber com relação à sua vida espiritual, você pode perceber claramente que quando você está lendo a palavra, o número de tentações com relação à sua vida particular, em termos de pecado, é bem menor. Quando você está tendo uma vida devocional diária de leitura bíblica, você não cai nos mesmos pecados da mesma maneira. Você pode até cair, mas você resiste muito mais, porque você está tendo um encontro com a Bíblia, e a Bíblia tem informações que são capazes de limitar o seu velho eu. Então, um dos grandes erros da vida espiritual de muitos crentes de Jesus é não ler a palavra. Por quê? Porque acho que sabe. Eu já tenho 10 anos de igreja. Eu já tenho 20 anos de igreja. Não, eu já tenho 30. Não tem necessidade. Eu sou pastor. Eu sou bispo. Eu lido com isso aí todo dia. Meu querido, se você não se arrepender dos seus pecados, você dificilmente vai vencer as suas dificuldades. E para isso você precisa ler a palavra. Se você já leu a Bíblia toda alguma vez, aconselho a começar novamente. Mas não apenas ler, mas colocar dentro da sua mente e guardar os ensinamentos de Deus, porque a palavra vai repreender, ou seja, vai limitar o velho homem que existe aí dentro. Esse velho homem, ele pode durar muito tempo até ser tratado. Existem alguns pecados antigos na nossa vida que às vezes demoram tempo, são processos de santificação, não é do dia para a noite, mas quanto mais contato você tiver com a Bíblia, quanto mais contato você tiver com a palavra do Senhor, mais rapidamente, facilmente, você vai conseguir resistir às tentações e vencer e limitar o velho homem que habita aí dentro. Até o momento que esse velho homem, essa velha mulher que habita aí dentro da sua mente, ele vai não ter mais ação. Mas para isso você precisa alimentar a sua mente da palavra. Uma outra interessante característica da Bíblia, e para que serve a Bíblia? A Bíblia serve para corrigir. Ensinar, repreender e corrigir. A palavra de Deus serve para corrigir porque existem certas coisas
que estão fora do caminho. O que significa corrigir? Corrigir significa colocar de volta no caminho. Então existem algumas situações da sua vida pessoal que você sim saiu do caminho. Você tomou decisões que sim foram erradas e que tiveram consequências. Mas pela palavra você não vai conseguir apagar o seu passado. Ninguém consegue apagar passado. Mas pela palavra você consegue, para frente, no futuro, corrigir o seu caminho, corrigir a rota. Então eu não sei o que você fez no passado ou deixou de fazer, mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus, ela tem um grande poder de corrigir o seu caminho. Esses dias eu vi um testemunho de um ex-bandido, um homem que foi vinculado, foi preso por crimes graves, e ele falando na sua vida pessoal que ele se converteu dentro da prisão, numa igreja Assembleia de Deus que havia dentro da prisão em São Paulo, e ali ele foi discipulado por um pastor, e ele ficou preso mais de 10 anos. E na prisão ele leu a Bíblia cerca de 26 vezes, totalmente mesmo, cerca de 26 vezes a Bíblia na prisão, durante 10 anos. E ele, no testemunho, ele falou assim: eu precisei de ler a Bíblia 26 vezes para poder corrigir o meu caminho para o futuro. Porque o dia mais difícil na vida dele foi o dia que ele saiu da prisão. Porque ele estava lendo a palavra dentro da prisão, ou seja, ele não tinha contato com a sociedade. Ele não tinha contato com os prazeres da sociedade aqui fora, a liberdade que ele tinha anteriormente, que ele perdeu, e depois ele respondeu pelos seus crimes, e no dia, chegou um determinado dia que ele cumpriu a pena, e ele teve que voltar para a sociedade. E ele falou que naquele primeiro dia que ele voltou para a sociedade, depois de 10 anos preso, ele viu a necessidade de ter lido a Bíblia 26 vezes. Porque se ele não tivesse lido a Bíblia 26 vezes, ele teria voltado para o crime. No primeiro dia. Por quê? Foi necessário ler 26 vezes a Bíblia? Por causa do nível de pecado que havia na vida dele. Muito tempo, o pecado fazia parte da sua essência. Então, qual é a função da Bíblia? A Bíblia, ela serve para corrigir. Corrigir um caminho de futuro. Para fazer e dar força para você não entrar nos retornos do seu pecado. Então, quanto menos contato você tem com a Bíblia, se você lê a Bíblia só no domingo, deixar ela lá encostada, mais difícil é a sua vida no futuro. Exatamente porque, mediante as suas decisões, mediante as coisas que você vê, você vai ter decisões diárias. Então, por que é necessário ler a palavra? Porque a palavra, ela corrige caminhos, não do passado, mas do futuro. O seu passado pode ser amenizado, o seu passado pode ser até mesmo readaptado, ele pode ser transformado mediante as decisões do presente. Sim, pode ser, mas ele não pode ser apagado. Então, se você não pode apagar o seu passado e olhar para trás é meio complicado, eu quero pedir a você que tenha contato com a Bíblia, porque a Bíblia tem o poder de te ensinar um novo caminho. A Bíblia tem o poder de te ensinar uma nova estrutura de vida. Mas o problema é que você é preguiçoso. A maioria das pessoas no Brasil são preguiçosas para a leitura. Querem tudo mastigado, querem tudo já explicado. Mas eu quero te dizer, querido, que se você não sentar e ler a Bíblia, pastor, mas eu não consigo entender direito. Então peça ajuda. A igreja está aí para isso. Os pastores estão aí para isso. E que, com todo respeito, não falta igreja para explicar a Bíblia. Não falta igreja para explicar a Bíblia. Não vem com essa história me dizer que falta igreja. Não falta igreja. O que tem de pastor explicando a palavra na internet, no rádio, na televisão, o que tem de explicação da palavra, não falta explicação. Não falta quem possa ajudar. Graças a Deus chegamos nesse ponto, né? Não falta quem possa ajudar. Então você precisa ter contato com a Bíblia. Se você quer corrigir os seus caminhos, meu querido, você precisa ter contato com a Bíblia. Caso contrário, você vai ficar aí nesse pecado, nessa vida, nesse seu jeito aí de pensar, e enquanto você não se arrepender,
a tua vida também não anda para frente. Então eu peço a você, tenha contato com a palavra, porque enquanto você não tiver contato, o seu caminho para o futuro não vai ser corrigido. Quem ensina, quem instrui para corrigir o seu caminho para o futuro é a Bíblia. Outra interessante instrução e que nós podemos pensar sobre a razão da Bíblia é que a Bíblia ela serve para instruir em justiça. Para que serve a Bíblia? Para instruir. Sim, claro. Em quê? Em justiça. É diferente. É totalmente diferente. Por que você vê muitos cristãos fazendo injustiças por aí? Pessoas que se dizem cristãs fazendo injustiças por aí. Porque não leem a Bíblia. Porque a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela conduz a instrução em justiça. Ou seja, ela vai ensinar aquele indivíduo que está lendo, instruindo a ele, para que ele seja alguém justo. E a pior coisa que existe é alguém que se identifica como cristão e é injusto. A pior coisa que existe na face da terra é alguém que se diz cristão, que tem conhecimento da Bíblia, que tem conhecimento da palavra, que é membro de uma igreja e o cara é injusto. É injusto com quem? Primeiramente, injusto com ele mesmo. Eu tenho visto pessoas que se cobram demasiadamente, que vivem uma ansiedade demasiada, que vivem em preocupações demasiadas. Então, isso tudo corrobora para que você possa ter uma vida injusta. Infelizmente. E é o pior, que essa injustiça, que é interna e pessoal, individual, pode ir para o outro. E aí que mora o problema. Porque se a justiça ficasse apenas em você, seria menos pior. Mas a justiça, como nós somos seres sociais, o que habita dentro da nossa mente, o que habita em nossa vida, vai impactar o outro. Vai fazer ele participar. Então, por isso que eu estou dizendo a você, você já sofreu algum tipo de injustiça? Se você perceber, a pessoa que cometeu injustiça com você, com a sua família, com a sua vida, essa pessoa não tem a palavra do Senhor firmada no seu coração. Agora, se ele também não tem, você também não pode ter. Então, eu peço a você, querido, que se aproxime da palavra, porque a palavra do Senhor instrui em justiça. Instrui em justiça para que você possa ser justo consigo mesmo e ser justo com o outro. E o melhor, ela dará capacidade para que você possa sofrer uma injustiça e não se abalar. A questão é que muitas vezes nós não podemos evitar uma injustiça, porque a injustiça faz parte de um sistema, a injustiça faz parte de um momento da sociedade, daquele local. Existem injustiças que são maiores do que nós, mas você não pode se abalar, e você só vai vencer essa injustiça se tiver a palavra do Senhor firmada no seu coração. Última coisa que podemos destacar: para que serve a Bíblia? A Bíblia serve para transformar o homem e instruí-lo para toda boa obra. Você quer fazer coisas boas? A maioria das pessoas tem bons desejos, bons sonhos, mesmo que seja somente para ela, mesmo que seja individual, mesmo que ela não deseje o bem para o outro, mas ela deseja o bem para si mesma. Dificilmente alguém deseja o mal para si mesmo. E a palavra de Deus vai ensinar você e te instruir. Além de te instruir em justiça, ela vai te ensinar a ter uma boa obra. Ou seja, ela instrui para toda boa obra. Ele não limita a obra. Ele torna a Bíblia independente do seu desejo, independente do desejo da obra. A Bíblia serve para poder fazer uma boa obra, para te ensinar a fazer uma boa obra. Então não interessa se você vai fazer algo grande ou pequeno, a Bíblia te ensina a fazer uma boa obra. Isso é importante. Então eu não sei qual é a boa obra que você está desejando fazer. Às vezes você quer comprar uma casa para sua família.
Às vezes você quer comprar alguma situação, alguma coisa, um terreno, para você fazer uma casa, para poder você executar a sua função, dentro da sua família, fazer alguma coisa no seu trabalho, fazer um investimento, investir aí na bolsa de valores, sei lá onde que você quer investir. Se é uma boa obra, a Bíblia pode te ensinar muito bem a como fazer. Mas se você não ler, fica difícil. Então, as gerações passadas não tiveram condição de ter a Bíblia como nós temos hoje. Hoje, nós temos condição e muitas pessoas não aproveitam essa condição por muitos motivos. Para que serve a Bíblia? Para você. Só para ficar lá na sua estante? A Bíblia só serve para você levar no dia de domingo da igreja? A Bíblia só serve para fazer o quê? Eu não estou falando daquele livro que você carrega. Não, eu estou falando da Bíblia, que é informação. Hoje em dia nós temos Bíblia no celular, Bíblia no computador, Bíblia em um monte de aplicativos e as pessoas não leem. Porque a Bíblia não é o livro. A Bíblia é a informação que contém ali dentro. Então, querido, eu peço a você, por favor, que tenha cuidado com a sua vida espiritual se você está vinculando a sua vida espiritual sem a Bíblia. Se você não está lendo a Bíblia e você está vinculando a sua vida espiritual no que o pastor diz, ou no que a igreja diz, ou no que o teu líder diz, muito cuidado. Porque se o teu líder, se o teu pastor, se a sua igreja não vincular a fé que ele tem perante os ensinos da palavra, da Bíblia, dificilmente você vai ter sucesso. Feche seus olhos, nós vamos pedir ao Senhor capacidade para entendermos a Bíblia, entendermos a palavra nesse dia tão especial e agradecendo a Ele pelo presente da Bíblia que o nosso país, pela graça, tem. Pai, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia, agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia tem nos alcançado. Eu te peço, Senhor, para que nos dê capacidade de entendermos a tua palavra, entendermos, Senhor, as coisas como temos que fazer, executar. Abençoa, Senhor, toda boa obra que nós queremos fazer e que a tua palavra possa nos ensinar dia após dia. Senhor, quantas vezes somos irresponsáveis e tomamos decisões que não são da tua vontade, mas estão escritas na tua palavra, que já não são da tua vontade. E muitas vezes nós tomamos decisões impensadas, nós fazemos coisas que não deveriam ser feitas e a tua palavra nos orienta para não fazer e mesmo assim fazemos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas e dá-nos, Senhor, um novo caminho. Corrige, Senhor, o nosso novo caminho para que possamos ter uma nova história e cada dia mais estar na tua presença. Em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos juntos nessa empreitada de conhecer a palavra de Deus. Não seja mais um que crê e não sabe no que crê. Então, por favor, leia a palavra, porque o Senhor vai te abençoar muito. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais conhecedor da sua palavra. Felicidades.